dos Santos, sou professora de Geografia. Me candidatei a uma vaga no PSS 2024, no núcleo de Foz do Iguaçu. O tema da minha aula é aspectos populacionais e processos migratórios no estado do Paraná e a contribuição da cultura indígena para o Paraná. O tema da aula tem a finalidade de destacar alguns aspectos relacionados ao processo migratório ocorrido nas últimas décadas no estado do Paraná. Na condição de variável histórica, deve ser compreendido no contexto mais amplo e complexo da demografia e, consequentemente, da própria história do Paraná e do Brasil. Os fluxos migratórios com destino ao Paraná se intensificaram a partir da década de 1850, quando o Estado obteve sua independência e deixou de ser província de São Paulo. Nesse momento, o governo local desenvolveu políticas para atrair novos imigrantes, a fim de promover o desenvolvimento econômico do Estado. Somente entre os anos de 1853 e 1886, o Paraná recebeu aproximadamente 20 mil imigrantes que formaram diversas colônias no território. A população paranaense é composta por diversas etnias, são principalmente os imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, portugueses, holandeses, espanhóis e árabes, argentinos e japoneses, além dos indígenas que já habitavam o território. Ao todo, são 28 etnias, contribuindo para a pluralidade cultural do Estado. Os índios foram os primeiros habitantes, existiam diversas tribos distintas no território paranaense. Entre elas estão os Carijó, os Tupiniquim, que habitavam a faixa litorânea, os Tingui, que se instalaram na região, onde corresponde hoje a Curitiba, os Caigangue e os Botocudo, que habitavam o interior do Paraná. Os alemães foram os primeiros a chegar ao Paraná em 1829, fixando em Rio Negro, porém houve a sua intensificação da entrada dos alemães no estado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, contribuindo para o desenvolvimento agrícola e para a diversidade cultural paranaense. Os espanhóis formaram suas colônias nos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Venceslau Braz. A entrada dos espanhóis no Paraná ocorreu principalmente entre os anos de 1942 e 1952. Os italianos fundaram a colônia anarquista de Santa Cecília. Atualmente, a maior quantidade de descendentes de italianos reside em Curitiba. Foram de fundamental importância nas lavouras de café e no desenvolvimento industrial. Os portugueses, motivados pela exploração cafeeira, migraram para o Paraná, com destaque para o município de Paranaguá, que possui características culturais lusitanas. Os poloneses migraram para o Paraná durante a década de 1870, fundaram diversas colônias em Curitiba, que atualmente constitui os bairros de Santa Cândida, Abranches, foram importantes para o desenvolvimento agrícola do estado. Os árabes, durante a Segunda Guerra Mundial, totalizaram 10% da população curitibana. Atualmente, Foz do Iguaçu possui a maior colônia de árabes do Paraná. Contribuíram para a diversidade cultural do estado através da culinária, arquitetura, literatura, música e dança. Os japoneses abrigam a maior quantidade de japoneses. São Londrina e Maringá, dedicando-se principalmente à piscicultura, horticultura e fruticultura para o desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Os negros. A migração forçada dos negros durante o período da escravidão no Brasil também contribuiu para a composição étnica da população paranaense. Esse fato torna o Paraná o estado com a maior população negra da região sul do país. O legado cultural dos negros para o estado é enorme. Traço de sua cultura pode ser encontrado nas festas tradicionais, música, culinárias e etc. Na capital do Paraná, em Curitiba, a Praça do Zumbi dos Palmares foi construída em homenagem à resistência à escravidão. O estado possui também cerca de 90 quilombos,
comunidades formadas por descendentes de escravos que até hoje carregam consigo uma identidade cultural muito forte. O estado do Paraná é caracterizado historicamente por um povoamento que teve orientação nas diversas fases econômicas pelas quais percorreu o tropeirismo, madeira, mate, café e soja. Essas fases resultaram num processo de povoamento irregular, na qual parcelas do território foram sendo ocupadas segundo as motivações de exploração econômica do momento. Tropeirismo corresponde a áreas de campo como Ponta Grossa, Palmas e Guarapuava. Tiveram sua ocupação influenciada diretamente pela passagem de tropas vindas do Rio Grande do Sul em direção a Sorocaba. Foi uma ocupação, entretanto, esparsa, mas que contribuiu ao surgimento de núcleos populacionais importantes. A erva mate. Desde o período colonial, a exploração da erva mate, planta nativa do Paraná, representou importante atividade, sobretudo no século XIX, quando passou a ser beneficiada. A madeira, até o final do século XIX, início do século XX, a madeira, além da exploração para o consumo interno, relacionado inclusive à produção do mate, a madeira atraiu capitais estrangeiros, passou a compor a pauta da pauta de exportação no Paraná. A instalação de várias madeireiras até as primeiras décadas do século XX ilustra bem o momento. Tal exploração atingiu regiões como o norte paranaense e no momento de desmatamento com a introdução de lavouras de café, enquanto o mate proporcionou a exploração inicial com a presença de capitais estrangeiros. Café. Este representa o sexto ciclo na história da economia paranaense. O café ganha espaço no Paraná a partir da crise da economia ervateira e avanço da economia madeireira. A cultura cafeeira foi predominantemente efetuada no norte do Paraná, quase que como uma extensão do café paulista, mas a ocupação do norte paranaense realizou em 3 épocas distintas. A própria regionalização do norte foi compartimentada, assim o chamado Norte Velho foi o primeiro espaço ocupado, nas áreas entre os rios Itararé e Tibagi, pelos pioneiros, entre os rios Tibagi e Evaí, Norte Novo. Predominou a colonização dirigida, destacando os empreendimentos da Companhia de Terras do Norte do Paraná, denominada mais tarde Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, além do rio Evaí até o Paraná, além de uma colonização dirigida com problemas fundiários. Soja, policultura e pecuária, foi a partir dos anos de 1850 que teve início uma diversificação da agricultura paranaense com plantio em escala comercial de algodão, milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar, amendoim, fumo, hortelã e soja. Além disso, intensificou em algumas regiões como Noroeste, Oeste e Sudeste a criação de bovinos e suínos. Mas no caso da soja, a expansão dessa cultura foi extraordinária a partir da introdução da mecanização e a adoção de novas tecnologias, novas variedades de semente, adubos, agrotóxicos, enfim, todo o conjunto de insumo da chamada Revolução Verde. No norte, essa expansão coincide com o declínio e crise da lavoura cafeeira, que passou a ser substituída pelas lavouras modernas. Os índios contribuíram com o hábito de consumir mandioca, milho, mel, erva mate, raízes e larvas e a semente da árvore símbolo do estado, a araucária, semente esta que é o peão, que era a fonte de alimentação de várias tribos. Os indígenas paranaenses tiveram um papel importante na cultura popular. Sua incorporação na miscigenação étnica, na divulgação de suas palavras, Paraná, Curitiba, Iguaçu, Tibagi, Canjica, etc., na alimentação com preparo da farinha de mandioca, abóbora e uso de verduras,
desenvolver o cultivo de centenas de espécies como o milho, batata doce, o cará, feijão, tomate, amendoim, tabaco e abóbora, abacaxi, mamão, erva mate, o guaraná, entre outros. Os conhecimentos culinários dos povos indígenas estão presentes na vida de todos os brasileiros. Portanto, o estudo dos movimentos migratórios ao longo da história ajuda a compreender os processos de desenvolvimento de diferentes regiões e é pela compreensão desses processos que ocorrem de diferentes formas em diferentes locais, com que as migrações auxiliam a formulação de políticas adequadas com o objetivo de minimizar as desigualdades interregionais ou até mesmo nacionais.